nessa noite. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, por todo o seu cuidado em nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por teu cuidado em nossas vidas, por teu amor tão grande, com o qual o Senhor tem a cada dia nos derramado misericórdia e graça de maneira tão maravilhosa e infinita. Nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor o nosso coração. Queremos nesse momento colocar diante de Ti o nosso desejo de Te adorar, o nosso desejo de buscar a Tua presença e o nosso desejo de aprender mais de Ti. Nós Te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, neste começo de noite, em paz e tranquilos, sabendo que o Senhor tem em nossas vidas todo o controle. Nós queremos Te adorar e queremos Te agradecer por Teu amor tão grande, pelo incomensurável amor com o qual o Senhor tem nos amado. Esse amor tão imenso que nós não merecemos, mas aceitamos e queremos andar nele dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos cantar algumas canções. Enquanto nós cantamos, coloque seu coração na presença de Deus. Mesmo que você não saiba a letra da música, mas você pode fechar os seus olhos e expressar no fundo do seu coração o seu amor a esse Pai maravilhoso, a esse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos amado tanto, que tem nos protegido, que tem nos guardado com a sua destra, tem nos guardado uma mãe que acolhe seu filho que amamenta. Assim o Senhor tem cuidado de nós. Nós ficamos a cada dia admirados com esse amor tão grande, com o qual Ele tem nos amado. Nossa, te agradecemos por teu cuidado. Que amor maravilhoso. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus de um amor tão puro. E o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós te agradecemos. Nós te adoramos. Aleluia. Nós entramos em comunhão. Desse Deus. Somente quando nós colocamos o nosso coração nele é que nós conseguimos perceber a grandeza do nosso Deus. Interessante é que quando nós entramos em comunhão com ele, nós também conseguimos perceber quão pequenos nós somos e como nós nos tornamos grandes por causa dele. Porque ele nos chama de filho, ele nos chama de querido, e Ele mostra o que nós podemos ser através dele. Todo o esplendor da glória de Deus se manifesta dentro do nosso coração. O erro das pessoas hoje é quererem ver a glória de Deus fora, antes de perceberem dentro do coração. Quando nós entramos em comunhão com Ele, nós conseguimos enxergar a grandeza desse Deus, o amor com o qual Ele tem nos amado, somente dentro de nós, porque Jesus falou que o reino de Deus ele se manifesta dentro de nós. A manifestação do reino de Deus dentro de você, você vai se surpreender com aquilo que Ele vai te mostrar. Aleluia! Glória a Deus!
sequela de Covid está amarrada em nome de Jesus. Sou sarado. Amém? Amém. Somos sarados em nome de Jesus. Verdadeiramente Ele tomou na cruz as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas feridas nós somos sarados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te louvamos, Jesus, pelo teu cuidado. Te louvamos, Jesus, pelo teu amor. Queremos mais. É você que determina o tanto que você quer de Deus. Quando você estiver só e você olhar para dentro de você, quando as emoções passarem, quando não tiver música, quando não tiver luzes brilhando, quando tiver pessoas ao seu lado, quando você estiver só, que tanto você busca o Senhor só, sem pedir nada, para adorar Ele, para querer a presença dEle. Quando você entra no quarto e diz para Deus assim: eu só quero você, só quero você, somente você e nada mais além da tua presença. Só quero você, Senhor. Arde no meu coração o desejo por tua presença. Arde no meu coração o desejo por teu amor. Minha tristeza, uma das coisas que mais os dias de quarentena da epidemia demonstrou foi a falta de intimidade das pessoas com Deus. Estou falando dos cristãos. Como foi difícil para muitos conseguir adorar a Deus sozinho em casa ou mesmo em família, por um único motivo: não tinham costume. Só por isso. Estavam acostumados com a igreja, estavam acostumados com os eventos, estavam acostumados a cantar as músicas, mas ficar parado e sentir a presença dele, comunhão, relacionamento, estar com Deus, amar e ser amado. Ou no caso de Deus, primeiro ser amado, depois amar. Dar e receber. Coisa simples. Muito simples. E que a religião, a religiosidade cega isso nas pessoas. Mas graças a Deus que Ele tem nos mostrado a verdade. Ele tem nos mostrado a sua face. E nós queremos mostrar a face de Deus às pessoas. Nós queremos mostrar a face de Deus para você. Mas qual é a face de Deus? Nós só vamos ver a face de Deus quando chegar no céu.
Não, queridos. A face de Deus é o amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Decoramos isso pequenininho na escola bíblica. Mas passar a viver isso, passar a servir os outros em amor, passar a mostrar a face de Deus em amor, tem sido uma das maiores dificuldades que a igreja tem encontrado hoje. Tem sido uma das maiores dificuldades que o povo de Deus, ou aquele que se diz povo de Deus, tem encontrado hoje. A dificuldade de amar. A razão é muito simples, porque não tem conhecido o amor. Nós vivemos dias em que existe muita religião no mundo, mas tem existido pouco amor. Existem muitas práticas religiosas, mas quando nós vamos para a prática de vida, a manifestação da glória de Deus através do amor tem sido deixado em falta. E esse tem sido o motivo porque muitas pessoas têm sofrido. Muitas pessoas não têm alcançado a graça de Deus, porque não têm entendido como viver a vida em Deus. Pessoas têm se enchido de práticas religiosas, de eventos, de festas, de festividades, mas quando parte para viver realmente a vida em Deus, tem encontrado vazio. Mas isso não é só de agora, não. A religião que Jesus encontrou quando chegou aqui, ela era do mesmo jeito. Era uma religião que foi fundamentada numa vida em Deus, em práticas, ainda que seja num tempo distante. Mas de prática que levava as pessoas para uma comunhão com Deus, ainda que através de regras. E quando Jesus chegou, encontrou pessoas que viviam todas aquelas regras. Davam o dízimo dentro do cominho das pequenas coisas, mas negligenciavam o amor, negligenciavam a graça, negligenciavam a verdade, eram mentirosos, enganadores, fariseus e hipócritas. Por fora bem vestidos, mas dentro eles estavam podres. Jesus não andou com eles. Eles vinham até Jesus e Jesus dizia a verdade para eles. E ainda assim seria hoje, se Jesus voltasse como voltou naqueles dias. Eu acredito, eu entendo que ele não iria atrás de grandes religiões ou de denominações. Ele iria atrás da verdade, dos corações, e atrás daqueles que realmente querem viver uma vida em Deus. Você quer viver uma vida em Deus? Amém? Hoje eu vou dar mais uma dica para você de como viver uma vida em Deus. Vou dar para você mais uma dica de como andar em sucesso. Vou falar igual os coach agora. Você quer ter sucesso? Você quer ser um vencedor? Você quer alcançar todas as coisas na vida? Não funciona, né? Abra sua Bíblia em Isaías 58. Três passos eu quero ensinar para você hoje no Evangelho. Primeiro passo é amando. Segundo passo, servindo. Terceiro passo, vencendo. Tem como ser vencedor? Tem. Nós vamos ler três passagens aqui. Nessas três passagens eu quero que você entenda como ser um vencedor na vida. Através daquilo que Jesus ensina. Não através daquilo que o mundo ensina. O mundo ensina as pessoas a serem vencedoras, ensina. Lute, vá em frente, economize, guarde cada centavo, organize a sua mente, seja
proativo, reativo, seja aquele que toma a dianteira, chegue na frente na carreira da vida. E as pessoas vencem dessa maneira, vencem. Só que em Jesus o caminho é um pouquinho diferente. E ele começa dizendo assim, Isaías profetizou já em Isaías é o profeta que mais falou sobre a graça e sobre Jesus, sobre aquilo que iria acontecer 470, 500 anos depois, não sei exatamente quanto. Mas uma das coisas que que Isaías profetizou, está aqui em Isaías 58, que é uma passagem assim tremenda. Isaías 58, a partir do versículo 1, ele fala assim: clama em alta voz, não te detenhas. Deus falando para Isaías. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então Isaías levantou a voz e começou a dizer qual era a transgressão, qual era o erro do povo dessa época aqui, mas também profetizando algo para frente. Desculpem. E ele começou profetizando assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Ou seja, essas pessoas elas me procuram. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a mim. Deus falou assim, através de Isaías: esse povo ele tem me procurado, são pessoas que têm vindo até mim. São pessoas que estão procurando saber sobre o direito, são pessoas que estão procurando saber sobre Deus, são pessoas que estão procurando saber como é a verdade. E hoje as pessoas estão procurando saber sobre Deus. As pessoas têm procurado as igrejas, não à toa que elas estão lotadas. Essa hora você passar aí, você vai ver várias igrejas lotadas de pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas querem saber sobre Deus. Você está me escutando hoje, você que está aqui reunindo comigo, você quer saber sobre Deus. É verdade? E aí as pessoas que querem saber sobre Deus, elas perguntam o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que o dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis que se faça todo o vosso trabalho. A pergunta aqui é: por que jejuamos? Por que nós nos esforçamos tanto para poder seguir as regras da igreja e parece que as coisas não dão certo? Porque quanto mais eu me esforço, quanto mais eu sigo as regras, quanto mais eu vou para as campanhas, parece que a coisa fica mais difícil. Eu fui lá todos os dias, eu dei a oferta que pediram, eu peguei aquele pedaço de papel, eu peguei aquela toalhinha, eu fiz tudo que devia ser feito, mas a coisa não deu certo. Eu ainda não sou vitorioso. E naquela época eles perguntavam por que nós jejuamos tanto. Eu fiz o jejum que mandaram eu fazer e por que não deu certo? Por que eu não consegui vencer essa dificuldade? Porque o dia em que jejuais, achais ou quereis que o vosso próprio contentamento. Por que você jejua? Por que aquelas pessoas jejuavam? Versículo 4. Ah, Jesus. Para contendas e debates é que jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Você jejua para mostrar que você é o mais forte? Você jejua para que você seja o campeão, para que você seja o peixe mais forte do aquário, que é um aquário? Você jejua para que você saia na frente na carreira? Você jejua para você ter riqueza? Você jejua para que se faça o seu trabalho? Você jejua para que você seja o campeão nesse mundo capitalista? Você jejua para que você possa ter o seu carro novo, a sua casa nova? Você jejua para que essas coisas que todo mundo tem, você também tenha? É para isso que você jejua? Está jejuando errado. É para isso que você busca a Deus? Para ter as coisas? Para saciar o seu desejo de consumo?
Você jejua para que Deus dê para você várias e várias coisas, porque o fulano de tal tem, porque os ímpios têm isso. Aí eu me lembro daquele desenho, daquela negócio que eu vi na internet. O cara tava caminhando na pé, viu com bicicleta, aí eu queria ter uma bicicleta. Aí tem a bicicleta, aí viu o outro com carro. Eita, precisa de um carro. Aí compra um carro, aí vê o outro com um carro maior, eu preciso de um carro maior. Aí compra um carro maior, aí vê o outro com um avião. Eu quero aquele avião. Aí vê o outro, isso para onde? Para isso que as pessoas têm jejuado? Só para ter coisas? Isso para onde? Ah, mas é errado ter as coisas, é errado sonhar, é errado... Você jejua para isso, para ter essas coisas? Para contendas, para debates? Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria esse o jejum que escolheria? Que um homem um dia aflinja a sua alma, inclina a sua cabeça com o junco e esteira debaixo de si pano de saco grosso e cinza? Chamarias isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Então qual seria o jejum que Deus procura de nós? Qual seria a religiosidade, qual seria a prática religiosa que Deus quer que a gente faça? Porventura, não é este o jejum que escolhi. Qual foi o que Deus escolheu? Ele escolheu que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. O jejum que Deus tem escolhido, aquele que realmente faz a diferença na nossa vida e que agrada a Deus, é o jejum que quebranta o nosso coração. É o jejum que quebra o laço do pecado em nossas vidas. É o jejum que quebra a lascívia, é o jejum que quebra a avareza, é o jejum que faz que você está querendo ter aquela coisa porque o outro tem. Porque você tem ciúme, porque você tem avareza, porque você tem ganância. E aí quando quebra isso dentro de você, aí você está livre. Percebeu que o ter as coisas ou as coisas que nós ansiamos tantas vezes na vida, por falta de contentamento, é uma prisão? Nós não paramos para olhar o que é a nossa vida hoje, aquilo que está ao nosso redor e encontrar uma paz, um descanso, um contentamento. Porque sempre está querendo ter uma coisa nova, seja um celular novo, um carro novo, alguma coisa nova, sempre há um descontentamento das coisas, nós precisamos quebrar isso. E o jejum que Deus quer que nós façamos é o jejum para quebrar essas coisas dentro de nós, para nos libertar do mundo que nos aprisiona. Porque muitas vezes o cara não encontra contentamento não é só em coisas materiais, às vezes ele não encontra contentamento em casa com a esposa. E aí aquela não dá certo, não amo mais a minha esposa, eu vou separar dela e arrumar outra. Não amar mais não é uma coisa que você não escolhe, porque amar é uma escolha. Então quando você diz não amo mais a minha esposa, é porque você não escolheu mais amar a esposa. Ou porque você não encontra mais nela, sei lá, a idade não dá mais um atrativo sexual, ou porque você percebeu nela coisas que você achava que ela devia ter mudado ou não mudou. Eu falo esposa, mas a esposa é esposo. E aí as pessoas elas estão sempre insatisfeitas com alguma coisa. Quando eu estou insatisfeita com alguma coisa, eu pego, jogo aquilo fora e procuro outra. Insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com a profissão, insatisfeito. Isso é uma prisão. E o jejum que Deus quer que nós façamos é o jejum que vai quebrar isso dentro de nós. E aí, quando nós compreendemos esse tipo de prática espiritual, ele nos leva para um outro canto. Para uma outra prática que não havia entre os fariseus. Sabe qual? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo tu, não cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Essa mensagem hoje em dia, eu falo nos dias de hoje, sobre enxergar o outro, sobre amar, sobre servir, é uma das mensagens mais difíceis de ser pregadas hoje.
Porque o que nós temos aprendido hoje é ajuntar, é reter, é prender. Nós não temos aprendido a dar, a servir, a semear. E quando nós semeamos, é com o interesse de ter em volta. 90%, eu acredito, das pessoas que ofertam nas igrejas hoje, elas ofertam porque elas querem receber algo em troca. Talvez você seja um desses. Que você dá a oferta porque você quer receber algo em troca. E esse sentido está errado. Você não dá porque você quer. Você dá porque você tem. E cada um contribua segundo propôs no seu coração. Você não dá a oferta porque você quer receber a bênção de Deus. Você dá a oferta porque você entende que você já é abençoado. E quando você entende que você já é abençoado, você vai abençoar as pessoas. Segundo o quê? Segundo aquilo que você tem. Seja com 10, com 100, com 1000, você quer abençoar, você quer servir. Esse é o jejum, essa é a religião, essa é a prática do Evangelho. Só que hoje nas igrejas as pessoas elas estão dando porque querem receber mais. Eu vou dar na igreja porque eu vou receber a bênção de Deus. Isso para mim não é prosperidade, isso para mim é investimento de mercado. E Deus não trabalha com investimento de mercado. E as igrejas, por outro lado, elas cobram dizendo assim, você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. E aí ela só ajunta para si e você dificilmente vê igrejas que estejam dispostas a ofertar nas pessoas, a pegar daquilo que tem entrado e repartir com os outros. Porque quando um dinheiro entra, se a igreja hoje, as ofertas entram e tem 50 mil, sabe o que o pastor pensa? Nós precisamos juntar 100. E aí se ela tem 100 mil, sabe o que o pastor pensa? Precisamos agora juntar 200. Porque nós precisamos comprar aquele prédio de 500. Nós precisamos comprar aquele sistema de som que custa 100. Então as pessoas ofertam para quê? Para que a igreja junte e tenha mais. E depois que ela tenha mais, ela vai, sabe o quê? Para alcançar a meta, dobrar a meta, superar a meta e haja meta. Existem igrejas riquíssimas hoje, que tem a maior dificuldade. Quem já participou de igreja rica, grande, sabe? Vou dizer uma verdade aqui. Igrejas riquíssimas, grandes, que tem grandes ofertas, ela tem uma dificuldade imensa de montar a cesta básica para dar para as pessoas. Já perceberam isso? Muitas vezes o pastor tem lá 200 mil guardado no caixa da igreja e ele fica pirangando. Os irmãos, você tem que trazer o seu arroz e botar ali, porque ele não consegue separar 10 mil de cesta básica para poder pegar e distribuir com as pessoas. Nem com os que estão lá dentro da igreja. Aí chega na casa da pessoa e fala assim, isso é falta de fé. Ore mais que Deus vai mandar de algum outro canto. De mim, não. Queridos, quando vem alguém até mim pedindo algo que eu tenho, e eu retenho isso, retenho mais daquilo que é certo, é porque eu não estou agindo em amor, porque eu não estou servindo, é porque eu não entendi o Evangelho ainda. Mas quando eu entendo isso que Isaías falou aqui, quando eu percebo o que é a graça de Deus, aí o que vai acontecer comigo? Uma vez que eu sou quebrantado por aquele jejum que quebra quem eu sou, que a avareza, que a ganância, que essas coisas da vida moderna, elas são destruídas dentro de mim. Aí, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura virá apressadamente. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aí, sabe o que acontece? Clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que aponta e o falar de vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, ou seja, se você for um provedor daquele que precisa, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será então como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará a tua alma até em lugares secos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Um jardim regado,
um jardim de descanso. O jardim do Senhor pode ser você, se você aprender o que é servir. Se você aprender o que é amar. Se você aprender o que é o princípio do Evangelho. Mas para que você não ache que eu estou tirando essa ideia de um texto do Velho Testamento, adiante a sua Bíblia para Romanos. Romanos 12. Romanos 12, a partir do versículo 9. Quando Paulo começou a escrever para os romanos, algumas orientações. E nós vamos lê-la agora. Romanos 12, 9, ele começa dizendo assim, primeira coisa, o amor não seja fingido. Sabe por que ele mandou as pessoas não fingirem amar? Porque as pessoas fingiam que amavam. Tapinha nas costas. Mas não gosto dela. Aprenda a gostar das pessoas que você não gosta. Como? Para isso serve o jejum. Para quebrar o seu coração, para você ser uma pessoa amável. Abraçar aquela pessoa com sinceridade e quando ela virar as costas, você não falar mal dela. Fácil isso? Conseguimos sempre? Fácil não é, nem sempre conseguimos, mas tentar, querer ir por esse caminho é o princípio. Hoje as pessoas nem querem, principalmente cristãos. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Honre o outro. O que Paulo está dizendo aqui? Sirva o outro. Coloque o outro no lugar melhor. São pequenas coisas do dia que fazem a diferença quando nós queremos servir a Deus. Você quer ser um jardim regado, você quer que as suas orações sejam atendidas, você quer que Deus abençoe você. Ande nessa prática. Ame, sirva de pouquinho. Sabe aquela pessoa que é chata no trabalho? Sirva ela. Sirva um copo d'água. Dê um abraço, dê um bom dia com um sorriso. Escute, muitas vezes a pessoa só precisa ser escutada. Abrace. Faça algo para alguém sem querer nada em troca. Faça algo para alguém que você não tem tanto interesse que ela faça, que lhe ame. Aquela pessoa que você não se dá muito bem, sirva ela. Esse é o Evangelho. Ah, pastor, mas isso aí é ser besta. Já dizia meu tio Teófilo, quem quer ser bom sofre mais. Você vai encontrar dificuldades nesse caminho? Sim, mas esse é o caminho. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não se retenha para servir as pessoas, para cuidar das pessoas. Não seja vagaroso, não seja amoroso, não seja... Como é aquela palavra que a gente fica empurrando as coisas para frente? Não fique procrastinando o servir. Procrastinar é quando você sabe uma coisa que tem que fazer, você fica empurrando com a barriga. Eu sei que eu tenho que amar aquela pessoa, mas aí quando ela vier perto de mim, eu viro pro lado, eu finjo que não vejo. Eu me escondo. Quer ver como é difícil amar as pessoas, servir as pessoas? Final de ano tem uma coisa que sempre gera polêmica nos trabalhos, chamado amigo secreto. É, amigo secreto. Quando você vai dar um presente de amigo secreto, o que é que você pensa? Primeiro que quando é pouca gente, tem aquele problema de ressortear porque a pessoa não pegou quem ela queria pegar, né? E essa pessoa, não sei nem o que eu compro pra ela. Sabe? É muito fácil agradar alguém. Talvez você trabalha com ela. Eu já peguei pessoas em amigo secreto do trabalho que elas não gostavam muito de mim.
E eu falei assim, eu vou surpreender essa pessoa. Ah, mas o limite é R$20. Eu já sei o que eu vou fazer, vou comprar uma coisa de 50. Me lancei o desafio. Porque geralmente as pessoas falam assim, ah, se o limite é 20, então eu vou comprar uma de 15 numa loja que eu sei que custa 20, mas eu achei de 15 porque eu vou economizar 5. Percebeu que a gente sempre procura ir para menos do que diz respeito ao servir ao outro? A gente sempre está retraindo nas coisas. São pequenas coisas, mas que fazem a diferença na vida do cristão. Porque se quando você vai participar de um amigo secreto, quando você vai dar um presente para alguém, Jesus falou assim, faça aos outros aquilo que você queria que os outros fizessem para você. Então eu, quando participo de um amigo secreto, eu penso assim, a pessoa bem que podia me dar um negócio de se é R$50, podia me dar uma coisa de R$150, né? Aí eu não lanço o desafio naquilo que eu quero receber, eu lanço o desafio naquilo que eu vou dar. Eu vou comprar uma coisa cara, eu vou comprar uma coisa boa. Eu vou tirar a lágrima dos olhos daquela pessoa. Você se colocou esse desafio? Muitas vezes não precisa nem de amigo secreto, muitas vezes é alguém que está lá com você todo dia, que lhe perturba, você fala assim, já sei o que eu fazer, eu vou pegar, vou comprar um presente, eu sei uma coisa que essa pessoa gosta, pode ser um chocolate, pode ser uma brusinha, né? Um sabonete, que seja, mas agrade, ser agradável, é de Deus. Uma das coisas mais absurdas são cristãos intoleráveis, intragáveis, chatos, difíceis de conversar. Ou então pessoas que se dizem crentes, que você fala assim, posso contar um segredo, posso contar um problema, posso desabafar com qualquer pessoa nesse posto, nesse trabalho, menos com aquela pessoa ali. Já pensou isso? Não pode ser assim. Aí Paulo continua dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades. Por quê? Porque a igreja é para isso, para um ajudar ao outro, para um escutar ao outro, para um apoiar o outro. Segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, abençoai, abençoai, abençoai. Você quer ser abençoado? Sabe qual é o segredo? Abençoai. Simples assim. Você quer a bênção de Deus sobre você? Ele falou lá em Isaías, você quer que Deus escute a sua voz, que a sua vida avance, você quer ser um jardim regado, você quer ser alguém onde as coisas possam fluir ao seu redor, flua através de você. Você quer ser cheio de vida? Simples, dê vida para as pessoas. Você tem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos seus próprios olhos, ou seja, seja humilde. Ah, mas eu não posso querer ter isso, ter aquilo outro, eu não posso sonhar com coisas grandes. Pode sim, mas até que ponto isso é o mais importante no seu coração? Até que ponto você precisa passar por cima das pessoas para ter isso? Até que ponto você precisa sacrificar a sua família, seus filhos, a comunhão com eles, o seu tempo com Deus para ter essas coisas? O que é a prioridade na sua vida? Você pode ter essas coisas, mas isso é o mais importante? Somente isso, somente ter uma fazenda, somente ter aquele carro, somente ter aquela coisa vai alegrar o seu coração? Porque se for, você está ferrado. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, ou no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja o da paz, não seja o da briga. No que depender de você, tende paz com todos os homens. O que é que depende de você? Uma das coisas que depende de você é não revidar quando alguém atacar você. Uma das coisas que depende de você é quando alguém lhe fizer uma ofensa, você não retribuir com a mesma ofensa. No que depender de você, tem de paz com todo mundo. Mas se eu não retribuir a ofensa e ainda assim a pessoa continuar me ofendendo, tudo bem, da sua parte você fez o que era seu.
mas da outra parte você deixa quieto. Difícil isso? É difícil. Mas é para isso que nós jejuamos, é para isso que nós oramos, é para isso que nós buscamos a vida no Espírito, para que essas coisas sejam transformadas dentro do nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Não vos vingueis a vós mesmos. Cada vez que eu leio é uma lapada diferente. Não vos vingueis a vós mesmos. Não busque vingança, querido. Alguém mexeu com você, alguém atacou você, alguém não lhe pagou o que devia, alguém mexeu, lhe deixou triste, alguém atacou você de alguma maneira, alguém feriu você. Não vos vingueis a vós mesmos. Não busque vingança, amados, mas dai lugar à justiça de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se você acha que foi injustiçado, não corra atrás de justiça. Ah, então não vou correr atrás de justiça segundo a lei? Eu não vou processar ninguém? Existe uma linha em relação a isso aí. Eu já aconselhei algumas pessoas que vieram até mim e disseram assim: pastor, eu trabalhei com fulano de tal e aconteceu isso e eu saí do trabalho. Boto na justiça. Tem que ter coerência. Porque tem que ver qual foi o tipo de relação que você teve com a pessoa. Tem que ver se são cristãos os dois. Isso faz diferença? Faz. Porque quando você é cristão, você tem que agir pela palavra, dos dois lados. Ponto existe, você foi lesado nessa questão. Então, em alguns casos, em todos os casos eu busco a orientação do Espírito. Em alguns casos eu falo assim: querido, você não deveria colocar essa pessoa na justiça. Em outros casos eu falei assim: não, você tem que colocar na justiça. Depende, porque cada caso é um caso. A questão é no seu coração, qual é a direção que o Espírito Santo tem dado para você. Tem várias coisas para você levar em conta. Porque pode ser uma empresa pequena, que só tinha você e a pessoa que trabalhava com você lá. Pode ser uma multinacional, que você vai tratar isso com um advogado. São coisas diferentes, são situações diferentes. Ou muitas vezes pode ser uma pessoa próxima de você, mas ela lhe tratou de uma forma tão humilhante que você precisa recorrer a isso na justiça. Mas no seu coração você precisa ter um entendimento, sabe o quê? Não guarde mágoa, não ajunte essas coisas de você e deixe que, independente de você colocar ou não na justiça, é o Senhor quem vai promover a justiça. Não busque justiça por vingança. Amém? Portanto, se teu inimigo tiver fome, aí que vem a chave. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontorais brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas quando você for dar de comer a um inimigo que estiver com fome, você não vai dar de comer ele para você ver as brasas vivas na cabeça dele não, viu? Você vai dar a comida a ele, sabe para quê? Para saciar a fome dele. Entendeu a diferença? Já sei. Eu vou dar um presente para aquela pessoa que me faz raiva, porque quando eu der, ela vai ficar pé da vida. Aí eu vou sair por cima da situação. É assim que pensa? Não. Aquela pessoa me fez mal. Eu vou dar um presente para ela de todo o coração, porque eu quero que ela me ame. E eu vou demonstrar a ela que eu a amo. Fazendo isso, ela vai ficar irada, porque ela vai perceber que ela foi amada. E a pior coisa para a pessoa que odeia, sabe qual é? Ser amada. Por quê? Porque o amor, ele quebra o jugo, ele despedaça as coisas. Perdão. Imagina quando a pessoa vem, não sei se vocês já tiveram essa experiência, da pessoa vir furiosa para você, querendo brigar, vir com as armas tudo levantada para cima de você. Você chega para ela e fala assim: olha, querida, me perdoe, eu fiz errado, eu quero que você, mesmo você tendo na sua cabeça a consciência de que você fez certo, você diz assim: eu quero que você me perdoe, vamos colocar um pano em cima disso aqui, eu quero que a gente saia em paz. Ah, isso é libertador demais. Isso é libertador, resolver as coisas. Olha, vamos apertar as mãos, vamos resolver tudo aqui, vamos sair na paz. Andar em paz. Estou livre. É uma sensação boa demais.
E para terminar, Paulo diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E aí aqui ele trata de duas coisas bem dualistas, o mal e o bem. Como é que nós vencemos o bem? Desculpe. Como é que nós vencemos o mal? É o mal, viu, gente? Precisamos vencer o mal. O bem tem que perder sempre. O mal tem que perder sempre. Ainda bem que vocês estão ligados. Foi um teste. Como é que nós vencemos o mal? Agindo com bondade. Praticando o bem. É simples isso. Como é que nós vencemos o ódio? Amando. Como é que nós vencemos a intriga? Perdoando. Como é que nós vencemos a avareza? Semeando. Quando é que nós vencemos? Quando se perde, é que se ganha. O evangelho é doido, né? É loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós é o quê? Poder de Deus. O poder de Deus está em se humilhar. O poder de Deus está em servir. Como eu queria ver uma igreja que tem 200 mil na conta. Chegar no domingo à noite e dar 10 mil para cada irmão assim. Toma aqui. Tudo bom. Servir. Você já teve o prazer de chamar os irmãos, principalmente aqueles mais esquecidos da igreja, no domingo depois do culto, e dizer assim: bora, irmão, hoje eu vou pagar pizza. Vou pagar pizza para 10 pessoas. Hoje eu vou pagar o sanduíche. Hoje eu quero ser o semeador. Sabe por quê? Porque eu sou abençoado. O entendimento de que você é abençoado, ele vai se manifestar no momento em que você semear. De que você abençoar, de que você servir. Até para Abraão, quando Deus chamou para Abraão, que deu bênção a Abraão, disse assim: Abraão, eu quero abençoar você. Sabe como? Ser tu uma bênção. Abraão, eu vou lhe dar riquezas imensas. Sabe como? Quando você distribuir. Quanto mais você plantar, Abraão, mais você colhe. Quanto mais você servir, Abraão, mais você vai ser servido. Quanto mais você amar, Abraão, mais você vai ser amado. Quanto mais você distribuir, mais eu vou encher você. Quanto mais você se esvaziar, mais cheio você será. É assim que o evangelho funciona. É assim que nós precisamos entender. Quanto mais você amar, mais você vai ser amado. Sabe quais são as pessoas que não são amadas? Aquelas que não amam. Não aprenderam a amar, não aprenderam a servir, não aprenderam a suportar, não aprenderam a calar a boca. Hoje todo mundo fala muito. Todo mundo discute muito. Hoje todo mundo quer ter razão. Quando eu falo calar a boca, não é de conversar ou de falar as coisas. Eu estou falando de sempre querer ter razão, sempre querer estar na frente, sempre querer ter um posicionamento de ser superior. Quando a palavra é bem clara, quando ela fala assim: olha, sujeitai-vos sobre a potente mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é somente no Evangelho. É você se colocar numa condição de humildade, de servir. Servir aos outros, preparar um café para o outro. Preparar um almoço, preparar um churrasco. Preparar alguma coisa. Dar, servir, dar para as pessoas. Ser dispenseiro de amor, de graça, de verdade. Isso é a manifestação de Deus em nós. Isso é o Evangelho. É assim que a igreja deveria ser e não reter para si. Não juntar em celeiros, não juntar nos cofres, não juntar em templos e coisas suntuosas, mas distribuir, dar, repartir. E eu não tenho visto isso no Evangelho de hoje. Eu tenho visto, como eu falei no começo, pessoas que estão indo para a igreja e até as ofertas que eles dão pensando que eu vou dar porque eu vou receber mais. E o Evangelho não fala disso, fala de dar sem querer nada em troca. Que não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Quando você der a sua esmola, que você dê e deixe lá. Já era, não quero saber
quando você der a sua oferta. Por isso que é tão importante muitas vezes a gente semear, a gente ajudar quem não pode nos ajudar de volta. Ajudar pessoas que você sabe que não terão como lhe dar algo em troca. Sem interesse. Para terminar essa mensagem, abra em 1 João. João foi conhecido como o apóstolo do amor. O discípulo do amor. Você quer aprender sobre amor? Lê essa carta de 1 João todinha, ela é pequena, ela só tem 5 capítulos. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Só que nós queremos ler só João 3, do 13 ao 18. Apenas 5 versículos. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Já no final da Bíblia. 1 João 3. Vamos ler a partir do versículo 11. Ele fala assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Evangelho é amor. Se você não vê amor, então não tem evangelho. É mentira, é falsidade, é enganação, é religiosidade vã. Evangelho é amor. Quem conhece a Deus, ama. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aqui em João 3 ele fala assim: porque essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, você pode ser morto por amar? Pode. Os apóstolos eles foram mortos porque amaram. Jesus foi morto, sabe por quê? Porque ele amou de uma maneira sobremaneira. Você pode ser morto por amar? Por manifestar o amor? Com certeza. Eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você amar, mais o mundo vai te odiar. Porque no mundo não há amor. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece ou que não ama o seu irmão é homicida, igual Caim. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte na vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você já morreu por alguém? Você já deixou de fazer algo? Não morrer literalmente. Você já deixou de fazer algo para você, para fazer por outro? Uma das razões hoje que os casamentos acabam, sabe qual é? Que cada um quer ser servido, mas ninguém quer servir. Ah, o meu marido não me entende, ele só me suga. Aí ele fala, minha mulher não me entende, ele só me suga. Todo mundo sugando um do outro e ninguém escuta. Ninguém para escutar, ninguém para servir. Não querem agradar o outro, querem ser agradados. Não há perdão. Não há entendimento. Não há Deus. Vai durar? Não vai. Uma hora ou outra vai cada um para um lado. E aí vem a questão, eu não amo mais. Sabe por que não amo? Porque não escolheu amar. Porque escolher amar é escolher perdoar, é escolher servir, é escolher estar junto, é escolher entender. Ele fala aqui em relação aos irmãos, mas serve em relação também a casamento, em relação a relacionamento com as pessoas e principalmente dentro da igreja. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a sua vida pelos irmãos. Sabe quem são os primeiros a dar a vida pelos irmãos? Os pastores, eles deveriam ser o exemplo de não ajuntar, de não reter, de não querer sugar das ovelhas. Porque quando você suga das ovelhas, você não é pastor, você é o mercenário, você é o lobo.
Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Isso aqui é tão claro para mim, queridos. Como é que você tem riquezas do mundo e você vê o seu irmão passando necessidade e você não tem coragem de ajudá-lo? Muitas vezes são coisas simples, muitas vezes você tem um carro, você congrega na mesma igreja com as pessoas, você sai de lá, você está com vaga no carro e você não tem a capacidade de oferecer carona para ninguém, para não sujar o seu carro. Ah, porque não é o meu caminho. Quando você morrer no seu coração e você aprender a pegar e levar aquela pessoa em casa, mesmo sendo contrário ao seu caminho, você botar a gasolina, se dispor a gastar para servir alguém que não tem como lhe retribuir, aí você vai entender que o amor de Deus está sendo manifesto dentro de você. Porque quem tiver bens do mundo e ver o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de obra e de verdade. Não amemos de palavra. O amor, ele não é dizido, ele é fazido. Para quem é do Nordeste, entendeu. Vou repetir. Se algum sulista estiver assistindo, vou dizer para você. O amor, ele não é dizido. Ele é fazido. No versículo, não amemos de palavras, mas de verdade. Não diga que ame, demonstre amor. Não diga que serve, sirva. Não só diga que vai fazer, faça. Não precisa nem dizer, faça. Demonstre. Viva o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a vida em Deus. Essa é a graça. É assim que funciona. Foi assim que Jesus fez. É assim que nós precisamos fazer. Estamos chegando no fim dessa reunião e no fim do mundo. Os tempos estão se acabando. E a igreja que vai se destacar não é aquela que tem os melhores músicos, o melhor som, ou as melhores palestras, ou o pastor com o melhor penteado e o melhor terno. A igreja que vai se destacar, a igreja que vai realmente alcançar a eternidade, é aquela igreja que vai andar em amor. Que vai demonstrar o amor, andar em amor, dia após dia, servindo. Talvez ela não seja mais rica. Sabe por quê? Porque ela não resolveu não ser rica. Ela resolveu partilhar. Ela resolveu pegar a riqueza e dividir sobre todos para que ninguém tenha necessidade, como fizeram os primeiros apóstolos. Repartiu com todos. Bem, essa é a mensagem. Esse é o Evangelho. E é isso que eu tenho procurado viver dia após dia. E é isso que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração. Viver em amor, viver em graça, viver em verdade. Isso depende de mim. É uma escolha minha. Amar é uma escolha. Servir é uma escolha. Abençoar é uma escolha. Mas quando eu escolho andar por esse caminho, e eu tenho escolhido andar por ele, eu tenho percebido como as portas do céu têm se aberto para a minha vida e Deus tem me abençoado. Como eu tenho sido um jardim regado, onde eu tenho dado frutos. E quanto mais eu semeio desses frutos, quanto mais eu tenho amado, quanto mais eu tenho buscado servir as pessoas, mais a graça de Deus, a misericórdia, o amor e a prosperidade dele tem sido derramada sobre a minha vida. Amém? Vamos orar encerrando? Meu Pai, nós te agradecemos por esta mensagem. Nós te agradecemos por esse amor tão grande com o qual o Senhor tem nos demonstrado. Nós te pedimos força para que nós possamos andar nesse amor, nós possamos andar nessa graça, nós possamos andar neste servir.
É isso que nós buscamos, Deus. Buscamos o Teu amor, buscamos a Tua graça e buscamos a Tua verdade. Que o nosso coração possa ser quebrado da avareza, que o nosso coração possa ser quebrantado da ganância, que o nosso coração possa ser quebrado do consumismo exagerado, que nós possamos ser libertos dessas coisas, que o nosso coração possa ser quebrado da falta de perdão, que o nosso coração possa ser quebrado da arrogância, que o nosso coração possa ser quebrado da vingança, e nós possamos então ser como um jardim regado, como árvore frutífera, onde as pessoas possam encontrar em nós a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia. E através do testemunho de amor, nós possamos levar os outros a Te conhecerem. Muito obrigado pelo Espírito Santo em nós, que tem nos guiado a toda a verdade e tem feito nós Te conhecermos dia após dia. Sim, nós Te agradecemos por isso e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar participando conosco nessa reunião. Mais uma. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?